Eu tô chegando aqui na UFPA e o vídeo de hoje, cara, é basicamente uma pergunta assim que muita gente talvez se faça, né? Se vale a pena fazer faculdade. Então, aproveitando que eu tava vindo pra cá, né? Que vou ter aula daqui a pouco, eu acho uma boa fazer esse vídeo aqui. Bom, então, cara, basicamente, de uma forma geral, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre fazer faculdade, qualquer curso, não importa muito. Cara, basicamente essa resposta ela é muito complexa, porque hoje em dia a gente vive num contexto completamente diferente dos nossos pais, talvez, sabe? Além disso, dessa questão do tempo, tem vários outros fatores que vão influenciar essa resposta. Não é uma resposta tão simples assim, né? Não existe uma resposta que seja universal. Então depende. Essa resposta, ela depende muito mais de quem pergunta do que de quem responde. Porque, cara, se você vem de uma realidade que, por exemplo, você tem dinheiro, meio que qualquer caminho que você escolher, seja fazendo a faculdade ou não, ele tende a dar certo. Porque você, possivelmente, assim, você tem dinheiro no sentido de seus pais têm dinheiro e você cresceu num ambiente com pessoas que tinham dinheiro e os amigos dos seus pais têm dinheiro, todos os seus coleguinhas de infância cresceram, vocês estudaram numa escola bacana, assim, da cidade e todo mundo cresceu junto, sabe? Aquelas amizades de infância, assim. Então, basicamente, se você veio desse contexto, provavelmente pra você vale a pena. Mas calma lá, não tô falando que se você é pobre e fudido não vale a pena. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ó, o prédio de arquitetura fica aqui. O prédio de arquitetura fica ali atrás. Mas eu vou dar uma voltinha aqui enquanto eu faço o vídeo. Depois eu volto pra cá. Tem umas áreas aqui que eu nunca entrei, na verdade, então ali pro final eu não conheço tanto. Talvez seja uma boa eu ir lá enquanto eu faço o vídeo. Então, assim, voltando ao assunto, não significa que se você não veio de uma realidade assim, com dinheiro, não vai dar certo. Por exemplo, eu não vim de uma realidade com dinheiro, eu não sou rico. Estudei escola pública e tudo mais. Não tem ninguém que seja... No meu caso, né, eu sou da arquitetura. Eu não tenho nenhum parente que é de arquitetura, engenharia, tipo... Agora, se você tem dinheiro, vamos ser sinceros, você tem uma rede de contatos que ela vai te favorecer em algum momento. Então, por exemplo, sei lá, os seus pais vão vender ali a sua ideia do seu serviço para os amigos deles, que são pessoas que têm dinheiro e tudo mais. Talvez os seus próprios colegas, assim, da sua idade, quando você se formar, eles também vão se formar e vão ter dinheiro. E vão meio que... Por que isso é importante, né? No fim das contas, dependendo, acho que na verdade a maioria dos cursos, né? Você vai entrar ali na faculdade para você sair, ter uma oportunidade de emprego e conseguir ganhar dinheiro ali, ganhar a sua vida. Provavelmente, se você for um profissional liberal, né? For trabalhar para você mesmo ali, você vai ter... Ai, caralho, os buracos. Você vai ter que vender o seu trabalho ali. Por isso que eu digo assim, do dinheiro fazer diferença, sabe? Porque se tu tem familiares e amigos que são potenciais clientes do seu serviço ali que você for vender, provavelmente aquilo vai ser mais fácil para você, entendeu? Isso é um dos fatores, assim, essa questão da sua situação financeira, assim, da sua família, sabe? Tem uma outra questão também que é a própria economia, o próprio mercado. Então, por exemplo, cara, cerca de 5 anos atrás, se eu não me engano, não existia ChatGPT. Então, assim, já existia inteligência artificial e tal, mas o ChatGPT em si não existia. Então, imagina só o quanto de coisas que deixaram de existir em 20 anos, sabe? Tem profissões que hoje em dia não existem mais. Tipo, imagina, o cara que precisava fazer a manutenção de uma máquina de escrever. Essa profissão não existe mais hoje em dia, né? Então, isso há poucos anos atrás. Então, imagina assim, o quanto que vai mudar com as inteligências artificiais e toda essa revolução. Então, além da questão financeira, tem essa questão de mercado, que realmente, às vezes, algumas áreas estão em alta e outras estão em baixa. Por exemplo, eu sou da construção. O setor da construção, em 2013, que foi quando teve uma crise econômica lá, e
no Brasil, né, de uma forma geral, cara, a construção foi o primeiro setor a desmoronar, assim, completamente. Hoje em dia, por exemplo, cara, a construção, pelo menos assim, do meu ponto de vista daqui da minha cidade, tá muito aquecido, né? Então, e aí isso pode variar de região do Brasil. Então, por exemplo, acho que eu vou parar aqui. Outros estados do Brasil não pode estar, talvez, tão aquecido, mas aqui em Belém tá. Lembra que a gente teve há pouco tempo um evento da COP, né? Que é um evento internacional. Então, assim, tem muitos, até agora, assim, mesmo depois de já tendo passado, tem muitos lugares, assim, que estão em construção. Então, tipo, ó, aqui mesmo do lado tá tendo alguma reforma aqui. Isso daqui é coisa da universidade, né? Algum projeto da universidade. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que, pelo menos aqui em Belém, de uma forma geral, cara, tu olhou pro lado, tá tendo uma obra. Isso para o setor da construção é muito bom, porque tem emprego. Eu lembro que antes de eu entrar na faculdade eu tinha esse receio de ter medo, assim, de não conseguir emprego. Mas eu consegui estágio muito rápido, no segundo semestre. Eu vejo hoje, né, trabalhando já na área que, cara, existe muita oportunidade, porque tá aquecido o mercado aqui. Então, assim, o mercado de Belém dentro desse contexto de COP que aconteceu no Brasil. Então, assim, são vários fatores que fizeram que o mercado da construção, engenharia e arquitetura, né, estivesse aquecido. Mesmo para mim, que não sou de família rica e tal, e arquitetura é meio que considerado elitizado, né? Mas mesmo para mim, que não faço parte desse grupo social, eu consegui me inserir de uma certa forma, né? Vale a pena você observar esses pontos, assim, sabe? Deixa eu ver aqui um lugar para estacionar. Tá, vou estacionar aqui e depois eu viro a câmera. Essa parte aqui fica bem na frente da faculdade, né? Aí dá pra ver, ó, não sei se vai dar pra ver, mas lá do outro lado são algumas ilhas. E talvez não dê pra aparecer tanto na câmera, mas tá chovendo do outro lado. Tá vendo que tá tudo esbranquiçado? Então, provavelmente essa chuva vai chegar aqui daqui a pouquinho. Como, por exemplo, ali, ó, onde tá tudo uma névoa se misturando, né? Aquilo ali é chuva. Então dá pra ver certinho chovendo lá do outro lado. E geralmente o vento vem daqui, né? Vai chover também daqui a pouquinho. Na minha perspectiva, depende de quem pergunta. Basicamente essa é a resposta final, assim, porque você tem que observar essas questões, assim. Tá, qual é o contexto que você vive? Quem é você? Quem são seus pais, seus familiares? Porque isso, querendo ou não, cara, vai influenciar ali a tua carreira no início, né? E às vezes você vai ter um mercado inchado, né? Então acontece de ter mercados que são mais difíceis porque tem muitos profissionais atuando naquela área. Outros já tem muito trabalho e poucos profissionais. E aí esse daí é o ideal, que talvez, se existir uma real necessidade dessa área e poucos profissionais, a tendência é que eles vão ser muito bem pagos, porque são poucas pessoas que vão oferecer aquele serviço ali, alguma coisa nesse sentido. Sei lá, pegando dois exemplos, a medicina é algo que sempre vai ter demanda, né? A gente hoje é um país assim com a maioria das pessoas adultas, mas em algum momento a gente vai ter a maioria da população idosa, considerando que a gente tem uma taxa de natalidade hoje menor do que alguns anos atrás. Vai ter mais pessoas idosas do que pessoas novas, como é no Japão, por exemplo, onde a maioria da população é idosa. Olhando de um ponto de vista mercadológico, né, ela tem espaço para crescer ainda por conta dessas questões. Agora, por exemplo, se você for engenheiro na Coreia do Sul, tá ligado? Que é onde tem muitas montadoras de carro. Mas, cara, a Coreia, se eu não me engano, cara, tem mais de 200 mil engenheiros, assim, é uma coisa absurdamente competitiva, cara. Então é um lugar assim, que ele realmente te esmaga, sabe? É um mercado que ele te destrói, mano. Eu imagino que lá seja muito mais difícil você ter uma certa prosperidade do que no Brasil. Eu peguei aqui o celular porque tava pegando sol. Então lá você tem um mercado muito mais difícil, mano, do que no Brasil, sabe? Onde, ainda que tenha muitos engenheiros também no Brasil, né? Não é a mesma situação da Coreia do Sul, por exemplo. Tem os cursos de direito, né? Então, talvez em algum momento, assim, tinha um pouco advogados no passado. Então, quem realmente tinha a graduação já era o suficiente e ali já resolvia as coisas. E aí essas pessoas tiveram um sucesso lá atrás e tentaram guiar, orientar seus filhos, né? A seguir a mesma carreira. E aí hoje, mano, tem um excesso de advogados, né? Só que eu vejo que tem muitas oportunidades em concurso. Por exemplo, sempre, todo concurso, de qualquer área que seja, sempre vai ter uma vaga para um
uma pessoa do direito lá, bacharel em direito. Então, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas formadas, tem muita oportunidade também. Sempre tem aquela questão, né? A área do direito ela é um pouco inchada, assim, então existe uma concorrência ali que talvez em outras áreas não existam. Cara, você tá pensando assim, porra, vale a pena ou não a faculdade? E às vezes está se criando, morrendo alguns mercados e nascendo outros que você ainda não conhece hoje. Então, são vários fatores que vão interferir nessa resposta. Não é uma resposta simples de se vale a pena ou não. Provavelmente, se eu parar aqui na faculdade de arquitetura e perguntar para qualquer pessoa se vale a pena ou não fazer faculdade, provavelmente eles vão me dizer que sim, né? Porque, além de tudo, todo mundo vai ter uma certa visão enviesada, inclusive eu, né? Porque a gente está aqui do lado de dentro. Então, provavelmente a gente vai responder que sim, vale a pena, porque a gente de alguma forma entrou e está tendo uma perspectiva ali de melhora de vida. Ou talvez alguns vão dizer que sim, porque entrou, já investiu tempo suficiente e quer acreditar que vai dar certo, ao invés de acreditar que não valeu a pena, entendeu? De qualquer forma, depende muito, cara, porque pra gente, por exemplo, arquitetura, né? Se tu quer trabalhar projetando, construindo, de uma forma geral, podem ter algumas exceções, mas de uma forma geral, tu vai precisar ter um diploma, porque essa atividade ela é regulamentada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Assim como as engenharias são regulamentadas pelo Conselho Regional lá de Engenharia, que é o CREA. Então, é obrigatório que a gente tenha uma formação para que a gente consiga tirar a carteira da profissão, né? Sem essa carteira a gente não consegue exercer legalmente a profissão. No caso da construção, né, da arquitetura, da engenharia, a gente é obrigado a fazer a faculdade, né? É o único caminho possível para a gente atuar como arquitetos e engenheiros. Mas, por exemplo, algumas outras profissões não têm essa necessidade assim de fazer uma faculdade. Por exemplo, dentro da área de TI, tem muita gente que começa a programar desde moleque, assim, sabe? E quando entra, aí chega mais velho, já tem experiência, já trabalha com alguma coisa e entra na faculdade, às vezes até desiste da faculdade, sabe? Porque a pessoa acaba vendo que para ela não vai valer a pena investir aquele tempo ali, faz mais sentido ela continuar trabalhando. Então depende de muitos casos. Mas assim, via de regra, eu acho que uma coisa muito importante a se falar de tudo isso, se vale a pena ou não, é que de uma forma geral, e como eu falei, né, minha visão pode estar enviesada, mas de uma forma geral eu considero que vale a pena porque apesar de hoje uma graduação apenas não ser o suficiente, não é que ela não é o suficiente, mas é que assim, hoje o mercado se tornou mais sofisticado, né? Então as pessoas foram fazendo. Antigamente só a graduação não servia. Hoje em dia você precisa fazer uma especialização para ter um pouquinho mais de autoridade, tudo mais, segurança ali de trabalhar. Mas assim, ainda com com essa realidade, não significa que não vale a pena fazer a graduação, sabe? Porque ficou mais difícil, não vale a pena. É pelo contrário, eu vejo que sem a graduação, sem o nível superior, e eu já fiz esse teste, né? Teve uma época que eu fazia um curso técnico e aí eu larguei porque eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro e fui assim, mano, eu não vou estudar, eu vou trabalhar. E pra mim foi muito mais difícil, eu não tinha uma certa perspectiva, sabe? Eu não tinha uma rede de contatos, isso me atrapalhou um pouco. Então eu vi que dentro da faculdade eu consegui criar esses laços, essas conexões, além de aprender de forma técnica alguma profissão, né? De forma aprofundada, assim. Então meio que assim, porque dentro da faculdade tu não vai estar sozinho, né? Tu tá acompanhado ali dos professores, dos teus próprios colegas, né? Que às vezes são pessoas que vão ter alguma experiência diferente da tua também. E isso tudo faz sentido ali, faz diferença, sabe? Na equação. Então de uma forma geral eu nunca vou falar, porra, não faça faculdade. Na minha cabeça sempre vale a pena, porque é uma forma de tu se conectar com outras pessoas. E esses caminhos que tu vai construindo vão te levar para os lugares que tu sonhou, entendeu? Ou às vezes para lugares que você nem imaginava que poderia chegar e você chegou, porque ele, pô, tu conheceu um professor que te deu uma oportunidade de trabalho ali, ou te indicou para alguma oportunidade, e aquilo te deu uma experiência que te fez chegar no segundo trabalho, que te levou para um terceiro, para um quarto, e te tornou referência depois, daqui uns anos na área, entendeu? Então,
no meu ponto de vista, sempre vale a pena, cara, fazer faculdade. Claro que depende muito do curso, né? É o que eu tô falando, depende mais de quem pergunta do que de quem responde. Mas, de uma forma geral, eu acho que vale a pena, porque, cara, eu acredito muito na educação, assim, como um veículo de transformação, sabe? Uma forma de mudar a vida das pessoas, né? Que vão lá, como eu tô falando, da minha família, assim, não tem muita gente. Acho que, na verdade, a minha família próxima não tem ninguém que entrou numa faculdade. Então, tipo, eu sou a primeira pessoa. E, cara, eu vejo uma diferença, assim, absurda de quando eu fui tentar trabalhar sozinho, sem a faculdade, e hoje que eu trabalho, estudo, né, também na universidade, aqui na faculdade de arquitetura, e eu vejo quanta diferença isso fez, assim, para eu conhecer pessoas que já trabalham na área, que têm experiência, que me orientaram. E principalmente aqui dentro da universidade é um ambiente onde a gente pode errar, né? Porque a gente está num ambiente de aprendizado. Então tu tem a oportunidade de errar, diferente de se tu for meter a cara no mercado com cliente real, com dinheiro real, assim, logo de primeira, sem experiência, sabe? Provavelmente tu vai fazer alguma merda, cara. Isso vai te queimar. E o mercado, assim, pelo menos aqui, né? Todo mundo se conhece. Então se tu se queimar com um, tu vai se queimar com outras pessoas também. Então, enfim, pelo menos essa é a minha perspectiva. Não sei se vocês concordam muito com isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo e da ideia principal. E eu espero que eu tenha te incentivado de alguma forma a refletir mais sobre isso e considerar talvez fazer uma faculdade aí, se essa é a sua dúvida, beleza? Então assiste outros vídeos aqui do canal, como esse que está aparecendo, e eu te vejo no próximo vídeo.